Converso agora com o prefeito de Nova Friburgo, Johnny Maico. Muito obrigado por nos receber aqui no seu gabinete. Johnny, a gente tem uma premissa na TV Serra Norte que é sempre escutar ambos os lados, escutar as pessoas e dar voz também a todas as pessoas que querem falar. Então a gente agradece muito a sua recepção aqui no gabinete. E antes da gente começar propriamente a entrevista, os seus cumprimentos aos nossos telespectadores. Então, Léo, muito obrigado aí pela oportunidade, pelo privilégio de estar aqui com vocês na Serra Norte. Tenho certeza que vai ser aí uma oportunidade para a gente apresentar um pouquinho do que a gente tem enfrentado, das nossas realizações, uma prestação de contas aí para a região. Então, agradeço muitíssimo aí por esse convite. Eu acho que quando você ganha a eleição no ano passado e se projeta como prefeito de Nova Friburgo, tem sempre aquela ansiedade, aquela expectativa e também vivendo uma pandemia, porque a pandemia não era novidade, a campanha foi feita durante a pandemia. Mas você assume no dia 1º de janeiro, e aí, Johnny Maico empossado, qual foi a primeira ação do seu governo? Bem, a gente já iniciou diante de uma turbulência, né? Por uma série de questões. É claro que a pandemia agravou muito, mas a gente teve um período curto de transição, né? A eleição foi no dia 15 de novembro, e a gente sabe que em dezembro as coisas são muito corridas no nosso país. A gente herdou uma estrutura muito deficitária, né? Só para você ter uma ideia, nos primeiros dias foram muitos recursos bloqueados das contas do município, né? Valores vultuosos, né? Só para vocês terem uma ideia, no primeiro mês a gente teve aí que pagar de dívida ou que foi bloqueado em torno de mais de 10 milhões de reais, né? Nós tínhamos aí mais de 37 milhões de reais de dívidas imprecatórias judiciais, o município já não pagava há muito tempo, ou seja, estava irregular. Nós desde janeiro estamos pagando mensalmente 790 mil reais, até agora nós pagamos no total mais de 17 milhões de reais de dívidas, e ainda assim nós temos aí com o salário do funcionalismo público municipal em dia. No meio do ano nós pagamos a primeira parte do 13º, todos os fornecedores estão em dia. Então, mesmo diante de todas as dificuldades, limitações, crise econômica em todas as partes do nosso Brasil, eu quero aproveitar o momento até para tranquilizar, né, os friburguenses, as pessoas que direto ou indiretamente acabam dependendo aqui de Nova Friburgo, que a gente está com as contas bem controladas. E a gente, inclusive, tem algumas projeções aí de bons investimentos para Nova Friburgo, que muito em breve toda a população vai estar tomando conhecimento. Eu posso adiantar... Se quiser divulgar aqui, pode ficar à vontade. Uma das coisas boas aí que a gente já pode anunciar é que, percentualmente, nós vamos dar, para começar a valer a partir de janeiro de 2022, o maior aumento que o servidor público municipal já teve aqui na nossa cidade. A gente tem aí muitos investimentos de aquisições de espaços, né, para educação, bastante investimentos aí na saúde, né? Em breve a gente vai estar divulgando de forma detalhada, e eu quero dizer, Léo, que tudo isso é possível, porque mesmo diante de todas as falhas e acertos, né, das dificuldades que a gente enfrenta como gestor, a gente uma gestão, né, que não tem qualquer tipo de maliciosidade. O dinheiro público tem sido aplicado com honestidade e tratado com responsabilidade. Então não há mais corrupção, e quando eu digo que não há mais corrupção, é que a gestão passada e outras gestões, infelizmente, estavam fundadas na maçã da corrupção. Inclusive, enquanto vereador, eu fiz uma série de denúncias, uma delas resultou aí no bloqueio de mais de 11 milhões de reais dos gestores anteriores, inclusive o ex-prefeito, o que mostra claramente que um dos grandes problemas em relação à falta de itens básicos para a população é porque muitos gestores do nosso país estão completamente contaminados com o ciclo vicioso da corrupção, né? E a gente avança aqui criando, instituindo instrumentos de melhor controle, de transparência, de informatização dos setores públicos, porque quanto maior o controle, quanto maior a transparência, melhor monitoramento, menores serão os índices aí de burla ou de mais intencionalidades, né? Prefeito, agora o senhor citou o seu passado político. E o seu passado político, ele tem a trajetória como vereador até a sua alçada hoje como atual prefeito de Nova Friburgo. Para compor as secretarias, na escolha dos secretários ali, a gente está falando do começo do seu governo, você acha que essa sua trajetória te ajudou a montar esse grupo? Bem, primeiro que assim, o resultado da eleição já foi bastante atípico,
em se tratando de Nova Friburgo e do Brasil de um modo geral, né? Dos 92 municípios aqui do estado do Rio de Janeiro, muito provavelmente nós fomos se não o que menos gastou recursos. Nós gastamos aí um pouco mais de R$14 mil de recursos próprios, sem utilizar um centavo de recurso público, né? A gente não teve fundo partidário, não teve fundo eleitoral, foi recursos próprios, foi uma chapa puro sangue com o nosso vice Serginho, um grande parceiro, né? Muito ativo, que ajuda demais o município. Então, assim, não tivemos qualquer tipo de amarra, qualquer tipo de conexão que pudesse comprometer o nosso mandato, que pudesse interferir nas nossas decisões. A gente sabe muito bem o que acontece na política brasileira, né? Um determinado político faz uma aliança com alguns empresários ou com alguns outros políticos, os mesmos financiam as campanhas, injetando milhões e milhões de reais, só que obviamente que isso não é de graça. E aí depois, esses mesmos que investiram recebem de forma ilícita e imoral 10, 50, 100 vezes mais, né, sugando aí os cofres do nosso município. Então, fizemos questão de não ter qualquer tipo de amarra política para que hoje a gente tivesse autonomia plena. Tanto é que grande parte dos nossos secretários, a gente deu a oportunidade dos próprios servidores fazerem a seleção, né? Então, nós reunimos os servidores de algumas secretarias, falamos para eles: olha, a gente precisa de secretários que têm perfil da seguinte maneira: que seja honesto, íntegro, que seja proativo, que seja técnico, que seja bem relacionado. E a partir dessas qualidades que nós apresentamos, muitos eles mesmos escolheram, né? Então, quebrando os paradigmas da política brasileira, a gente tem aí um mandato com bastante, ou melhor dizendo, com integral independência e qualquer tipo de interferência de quem quer que seja. Prefeito, o senhor falou aí sobre essa gestão, né, que é anticorrupção e é uma das pautas do seu governo. Agora, sobre a eleição atípica, Nova Friburgo teve 16 candidatos, a sua votação foi expressiva, o senhor ganhou, mas também foi muito dividido, o senhor não governa hoje com a maioria. Como que é, assim, já fica a pergunta também se você acha que Nova Friburgo deveria ter ou não o segundo turno, mas como que é para você lidar com essas críticas na rede social, cada vez mais voláteis, e principalmente a rede social se difundindo ainda mais, não só em Nova Friburgo, né, no Brasil inteiro? Bem, na verdade, assim, a gente precisa ter a nossa consciência tranquila, né? Independentemente das pressões, das críticas, das pessoas que apedrejam, porque isso vai acontecer sempre. A gente tem que tomar as nossas decisões de forma que a gente consiga deitar no nosso travesseiro dia após dia com a consciência tranquila, pensando assim: tudo aquilo que a gente podia fazer, a gente fez, tudo aquilo que está ao nosso alcance, a gente tem feito, né? Até porque vai chegar lá na frente e vou olhar o retrovisor, e aí o que vai pesar para mim como pessoa, até no final, principalmente no final da minha vida, é olhar para trás e ver o que eu fiz. Eu fiz algo para atender a pressão de A, B e C, ou eu fiz aquilo que, dentro das minhas atribuições, da minha experiência no momento, era o que eu tinha que fazer, né? É claro que com o passar do tempo, a gente vai aprimorando, somos seres humanos. Daqui a 5, 8, 10 anos, eu não tenho dúvidas que eu vou estar no nível de conhecimento, de experiência muito maior, né? Então, o que eu faço hoje, nesse momento, eu não me arrependo em nada, porque dentro da minha experiência, dentro de tudo aquilo que eu aprendi e que entendo o seu certo, é o que a gente tem feito, né? Isso eu penso ser o ideal, né, para o gestor público de modo geral. Claro que lá na frente eu posso olhar para trás e falar: caramba, naquele momento, com a experiência que eu tenho hoje, eu poderia ter feito melhor, né? Mas a gente tem acordado muito cedo, dormindo muito tarde, trabalhando de domingo a domingo, às vezes de madrugada, algumas vezes dentro do hospital, nas ruas, né? Então, a gente tem dado o máximo das nossas forças e energias. Eu tenho certeza que no final do nosso ciclo, a gente vai chegar diante da sociedade, independentemente de resultado político, com a consciência muito sã e tranquila, que tudo aquilo que a gente poderia ter feito, a gente fez. Perfeito. Nova Friburgo tem 3 temas assim que são quase um tabu. E a gente tem
as soluções assim que parecem pipocar através das redes sociais, como eu havia falado, e também as pessoas vão difundindo isso e criam-se alguns mitos. Vou dar um exemplo: o Hospital Raul Sertã, que todo mundo fala, é um hospital que atende muito a região. Em conversa até com o vice Serginho, ele confessou que parece que a prefeitura vai trabalhar esse espaço de uma forma diferente, inclusive com a UPA, que é ali em Conselheiro, levando para Olaria, e o atendimento, a parte regional, seria construído um novo hospital. Como é que está a saúde de Nova Friburgo hoje? Como está esse projeto, se ele está em andamento? Por favor. Bem, Léo, na verdade, assim, o Hospital Raul Sertã é um hospital que sua estrutura física ele tem mais de 100 anos. Então, para que a saúde funcione de modo a atender satisfatoriamente o paciente do SUS, né, que atenda as expectativas de todos aqueles que dependem, é um conjunto de fatores. E uma das situações é em relação à estrutura física. É uma estrutura física antiga, tanto é que existem alguns espaços que não atendem a legislação vigente, né, e isso acaba impactando, inclusive, no desenvolvimento do trabalho dos servidores, né, como também do atendimento ao paciente. Então, a gente tem sim um projeto de fazer alguns ajustes, né? Existe uma deliberação do Estado, onde municípios que tenham hospitais com 150 leitos ou mais podem receber até 35 milhões de reais para construir, reformar, equipar ou mobiliar o hospital. Com 35 milhões de reais, a gente poderia preparar um projeto de reforma do Raul Sertã? Poderia. Só que essa reforma não resolveria o problema do Raul, né? Porque, primeiro, que a gente geraria um incômodo gigantesco. Enquanto o processo está, o hospital está funcionando, sim, a gente fazia uma obra paralela. Num hospital que tem mais de 1.100 funcionários, sem contar as terceirizadas, os acompanhantes, os pacientes, os estagiários, né? Então, é um volume muito grande de pessoas circulando ali. Uma outra questão que eu disse agora há pouco é que, por mais que a gente faça os puxadinhos e as reformas, para a gente conseguir atender a rigor o que está previsto na legislação, é bastante complexo. Então, qual é o nosso plano e o que a gente tem feito? A gente desenvolveu um projeto que nós encaminhamos para a Secretaria Estadual de Saúde. Na verdade, não foi um, foram 2 projetos. Um, para a gente construir um hospital novo, e aí a nossa intenção é que ele fosse erguido onde hoje funciona a UPA de Conselheiro Paulino, né? A previsão inicial é que ele tem aproximadamente uns 4 andares, e ainda há possibilidade do município receber até 2 milhões de reais também para construir, reformar, equipar ou mobiliar a UPA. Aí nós construiríamos uma nova UPA, aí sim, lá no bairro de Olaria, que é o bairro mais populoso da nossa cidade. E se tratando aí de uma melhor logística e até mesmo de mobilidade para os municípios do entorno, né, que vem principalmente de Bom Jardim em diante, ele estando localizado em Conselheiro Paulino, é melhor para nós friburguenses, né, como também para aqueles que vêm de outras localidades. A gente teve recentemente um encontro com o nosso secretário estadual de saúde, né, e ele afirmou que a intenção do Estado é disponibilizar esse recurso para Nova Friburgo, visto aí a nossa necessidade. Então está caminhando muito bem, inclusive já foi feita uma análise prévia desse projeto, foi solicitado que fizesse alguns ajustes finos. Então existe hoje uma sinalização fortíssima que o município de Nova Friburgo, e quando digo o município de Nova Friburgo, toda a região, né, que de alguma forma depende do Hospital Municipal Raul Sertã, pode sim ser contemplado aí com esse grande investimento, e é um projeto que tem tudo para poder mudar radicalmente e principalmente a qualidade de atendimento de saúde pública municipal aqui na nossa cidade. Prefeito, outro tema que eu falei, que é também um tabu na cidade, é a questão da mobilidade urbana. A gente sabe que a gente acompanha de longe, né, e por isso a pergunta, a sua relação com a FAOL, parece que antes no seu mandato já de vereador não era uma das melhores, e a gente acompanha a dificuldade dos friburguenses com o transporte público. E é uma concessão, né? E a gente sabe que é um tema muito delicado, muito difícil, tem muitas legislações e as pessoas também não entendem muito como funciona esse processo. E aí o Johnny Maicon vira prefeito.
Como que foi administrar essa questão com a FAO? Muito se veiculou que viria outra empresa para o município, hoje parece que a FAO ainda está prestando serviço. Como é que está essa situação? Bem, Léo, primeiro assim deixar claro que a gente não tem dificuldade alguma de relacionamento com quem quer que seja, né? Independentemente de quem é dono das empresas. O que a gente quer é um serviço de qualidade para a população friburguense. O que ocorre é que, infelizmente, a FAO, ao longo desses últimos anos, tem deixado a desejar. E quem está dizendo não sou só eu, é a população de modo geral, né? A gestão anterior errou feio, porque teve todo o tempo para poder fazer um estudo, inclusive fazer um levantamento a ponto de mudar, né, a estrutura de transporte público na cidade, objetivando aí uma modernização, e assim não o fez. O contrato venceu em setembro de 2018, até recentemente o município estava sem cobertura contratual. Isso é horrível, porque gera insegurança jurídica, gera o que gerou há uns meses atrás, em que a empresa simplesmente chegou aqui no gabinete e falou: olha, ou o município me dá R$1.500.000 por mês de subsídio, ou você, como prefeito, autoriza o reajuste da tarifa para R$5,90, ou eu vou entregar o serviço. Eu falei: olha, R$5,90 eu não vou aceitar isso em hipótese alguma, porque como que, diante de uma crise, de uma situação tão complexa que a gente vive no Brasil, a gente vai onerar ainda mais, né, os trabalhadores de modo geral e os empresários, né, que custeiam as passagens dos seus funcionários. R$1,5 milhão, o município não tem condição para isso. Olha a contraproposta que eu fiz. Falei: olha, a gente tem condição de dar um valor X, e vamos, ao longo do período em que a empresa estiver prestando serviço, fazer uma auditoria. Se ao final dessa auditoria houver um desequilíbrio em desfavor de um lado ou de outro, que haja uma compensação. Por exemplo, chegar no final desse período e for comprovado na auditoria que a empresa tem um prejuízo de 4, 5, 10 milhões, você vai arcar com os 10 milhões. Eu assino, não, tem que assinar para poder a gente assumir esse compromisso. Eles não quiseram. E daí, no momento de entrega do serviço, não nos restou outra alternativa que não fosse abrir correr atrás com o processo de contratação emergencial. Assim o fizemos. Nós enviamos o pedido, né, de participação do certame em mais de 100 empresas espalhadas pelo país. Nós tivemos 2 propostas. A proposta que sagrou-se vencedora foi do Grupo Itapemirim. No início, o Grupo Itapemirim se demonstrou muito interessado em prestar o serviço na cidade, né, e a Itapemirim, com todas as suas dificuldades históricas, a gente observou uma ascensão, estava às portas aí de iniciar a execução do serviço, né, de transporte aéreo, que foi de fato o que aconteceu. E aí, só que em determinados momentos ela começou a não cumprir com as suas obrigações. Nós, como municípios, então fomos notificando a empresa, e chegou um dado momento, a empresa estranhamente disse que não tinha mais o interesse, né, de prestar o serviço aqui na nossa cidade. Diante da situação, a própria empresa FAO já tinha manifestado o interesse de continuar prestando o serviço na cidade, tanto é que ela revogou aquele pedido de entrega, né, ela falou que ela poderia continuar. O caso foi levado até a Justiça, junto com a primeira promotoria de Justiça, tutela coletiva daqui de Dom Friburgo, né, o Ministério Público. O Ministério Público estava acompanhando. O Ministério Público acompanhando, mas, né, o juiz responsável aí pela ação. E aí houve um entendimento de firmar um contrato pelo período dos próximos 12 meses, né, para que houvesse aí, de fato, uma contratualização que garantisse uma segurança para a empresa, para o município e principalmente para aqueles que dependem do transporte público da cidade. Então, Léo, em resumo dessa ópera toda, politicamente falando, para a gente foi muito ruim, o desgaste foi muito grande, né? Porque a gente tomou muitas pedradas, mas pensando no município foi muito bom. Por quê? A empresa queria R$1,5 milhão, hoje ela está recebendo R$400 mil, então é R$1,1 milhão economizados dos cofres públicos mensalmente, né? Além disso, a gente hoje tem o que não tem desde setembro de 2018, que é um contrato.
Isso Foi significa... assinado o contrato. Foi assinado o contrato. Isso significa que, se a empresa pisar na bola, o contrato tem dispositivos que garantem ao município uma fiscalização efetiva, e mais do que isso, não cumpriu, a gente pode aplicar sanção, coisa que a gente não tinha como fazer antes, né? Então a gente saiu de uma situação de extrema precariedade e hoje de grande segurança. Ainda é o ideal? Não é, né? Porque a gente está aí se mobilizando, né? Inclusive já contratamos o Instituto para poder fazer um estudo que vai dar um norte para a gente fazer uma licitação. E a licitação, a gente quer aproveitar o momento para fazer algo moderno. Ter um modal de transporte público aqui na nossa cidade que seja uma grande referência no interior do estado do Rio de Janeiro e que reverbere aí para os 4 cantos do nosso país, né? Então, diante aí de tantas angústias, prejuízos, dificuldades, hoje a gente tem uma situação equilibrada e a gente caminha aí no sentido para uma regularização plena, principalmente aí quando a gente cumprir, né, integralmente aí com os processos de licitação. Prefeito, falei que eram 3 temas tabus, ainda tem mais um, e é o protagonismo de Nova Friburgo. Quando o senhor me fala que está tentando trazer uma referência regional para Nova Friburgo, eu fico feliz porque Nova Friburgo sempre foi a referência regional e parece que perdeu o protagonismo nos últimos anos. Quais as medidas do governo de vocês, ou o vice até tinha falado comigo, o Serginho, sobre estar presente nos outros municípios para, através de alianças, conseguir uma ascensão regional? E quais são as medidas do governo de vocês? O que o governo de Johnny Michael hoje pensa de ascensão regional e de retomada do protagonismo friburguense? Bem, Léo, muito boa a sua pergunta, né? A gente precisa destacar que em relação a atendimento de saúde, apesar de todas as dificuldades, a gente ainda é uma referência na região. Quando a gente fala de educação, principalmente educação de nível superior, nós somos uma referência. Tem instituição do Estado, instituição federal, algumas particulares, né? O nosso comércio é um comércio forte e fluente para a região, né? Só que a gente tem por dever fazer com que essa grande atratividade que o Nova Friburgo sempre teve seja recuperada e seja colocada aí numa posição de grande protagonismo. Então a gente tem muitos projetos, principalmente na questão turística. Quando a gente fala turística, Léo, muitas das vezes as pessoas pensam, não vamos trazer turistas de todas as partes do Brasil. Não é só todas as partes do Brasil. Se a gente já tem uma força, uma fluência na região, por que não a gente ter grandes eventos culturais, esportivos? Por que não usar o nosso estádio que nós temos aqui, né, com o time do Friburguense, ou fazer jogos amistosos? Um exemplo, pegar o time do Palmeiras, o time Master do Palmeiras, botar um jogo contra o time Master aqui da região, né? Nós vamos atrair pessoas da região inteira para poder assistir o jogo. A pessoa está dando um exemplo, né? Então, assim, a gente, inclusive, tem conversado e lutado muito para trazer outros cursos de graduação, de pós-graduação para Nova Friburgo, né? Inclusive, a gente está dando a nossa parcela de contribuição na tentativa de trazer para Nova Friburgo um curso de medicina. Opa. Né? Então, assim, tudo aquilo que está ao nosso alcance a gente tem feito para poder a gente conseguir fazer com que o Nova Friburgo volte a brilhar aos 4 cantos aí do estado, da região e do nosso país, porque potencial não nos falta, né? E é claro, criar todas as condições de incentivo para que outras empresas se instalem na cidade, para que a gente volte a ser aí uma grande potência industrial, né? Que a gente tem grandes referências, mas nós já fomos melhores no passado, né? Então, assim, a gente tem unido forças com as pessoas que se dedicam, sonham e dão seu parcela de contribuição para construir uma cidade melhor, para que Nova Friburgo possa, então, ser conhecida e reconhecida, não como uma cidade que foi mostrada para o mundo inteiro diante da maior tragédia climática que assolou Nova Friburgo e toda a região, que Nova Friburgo também não seja visto como uma cidade que ficou nos noticiários na gestão passada, com algumas operações da Polícia Federal, onde ficou muito claro, né, que a corrupção imperava, mas diante de períodos vexatórios, que a gente seja aí transformado. Estamos caminhando para isso, Léo, com um município de honra, um município que está retomando o rumo do desenvolvimento, do crescimento,
em que a gente está avançando aí com uma agricultura cada vez mais fortalecida, com a indústria têxtil cada vez mais alcançando aí altos níveis, né, com a cervejaria artesanal cada vez mais também sendo aí fortalecida e diversos outros vetores da nossa economia que têm crescido aí nesses últimos tempos. Prefeito, última pergunta para a gente finalizar essa entrevista. Eu sei que o seu tempo está corrido, mas o senhor governa e assina sozinho. Porém, a cidade de Nova Friburgo, a área política, ainda depende da Câmara. E aí tem a alternância de poderes entre Executivo e Legislativo. O Legislativo você conhece muito bem e agora está na fase do Executivo. Como é a relação do Johnny Michael com a Câmara de Nova Friburgo hoje? Bem, é uma relação um pouco diferente do histórico, né? A gente sempre se posicionou veementemente contrário à política do toma lá da cá, né? Então, assim, a gente tem um diálogo permanente com ele. Já fui à Câmara diversas vezes, né? Nos 100 dias eu me ofereci de ir lá, apresentamos aí a prestação de contas, a gente já foi a algumas audiências públicas, o gabinete está aberto para qualquer vereador vir aqui para a gente discutir políticas públicas, né? Frequentemente eu tenho ido com os vereadores em algumas comunidades, em loco eles têm nos mostrado, né, as dificuldades, o clamor daquela localidade, e a gente tem dado os encaminhamentos, né? A gente entende que o papel do vereador é fiscalizar, né, e legislar. Aquilo que ele identificar de errado, aquilo que vai na contramão dos preceitos legais, morais, ele tem que sinalizar, né, e se for necessário denunciar para que sejam feitos ajustes, né? Se qualquer vereador chegar aqui e mostrar alguma coisa irregular, certamente a gente vai dar os caminhos resolutivos, né? E legislar pensando na cidade, né? Então, assim, tem que discutir com a sociedade através de audiências públicas, né? Tem que chamar os atores dos diversos segmentos para um diálogo frequente, né? Para que juntos a gente consiga aí construir uma cidade melhor, né? Quando a gente fala aí de poder executivo, de poder legislativo, a gente sabe que pesa algumas questões políticas, né? Agora, a gente precisa sempre lembrar que as eleições se encerraram no dia 15 de novembro. Independentemente da ideologia, do partido, a gente tem que pensar na cidade. É claro, evidente, é até natural que alguns posicionamentos do município tenham uma resistência ou um pensamento contrário àquilo que a gente anseia e deseja a priori, né? Mas nada impede da gente discutir e chegar a um ponto de equilíbrio. A divergência é natural, mas... Exatamente. E assim, conversa. o que alguns poucos vereadores, né, que nós temos hoje na Câmara têm que aprender é que ele não pode só criticar, apedrejar e denunciar. Isso tudo faz parte das atribuições deles. Mas também tem que apresentar um caminho. Eu me lembro quando eu estava na Câmara, eu era muito crítico. Eu denunciava, eu chamava de corrupto com provas, né? Tanto é que tem mais de 11 milhões de reais bloqueados de gestores anteriores, fruto de denúncias nossas, mas também nós apresentávamos um caminho de resolução. Olha, isso aqui está errado, isso não pode funcionar assim, mas está aqui, ó, faz dessa forma, faz desse jeito. Então, assim, a Câmara ela precisa entender também, né, o seu papel, a sua contribuição para a sociedade, porque é importante e necessário que cada um dê a sua colaboração para que a gente consiga aí fazer uma cidade melhor. Eu dizia muitas vezes, olha, se pegar lá meus pronunciamentos lá atrás, eu falava o seguinte: olha, sabe por que eu não consegui caminhar com o prefeito anterior? Não era só porque a gestão era ruim. Se a gestão fosse ruim, isso é só pesquisar lá atrás que vocês vão ver eu falando diversas vezes. Se a gestão fosse ruim, mas tivesse boa intenção, honestidade, proatividade, eu seria o primeiro a estender as mãos para poder ajudar. Mas a partir do momento em que eu comecei a observar indícios de desvio de recursos públicos, quando eu tive a certeza que não eram apenas indícios, mas era uma trágica realidade em desfavor dos munícipes, né, que estavam roubando escandalosamente, eu falei: opa, calma aí não dá, aí não tem como, né? Podia ser o melhor gestor do mundo, se rouba dinheiro público, para mim não tem como eu caminhar junto, né? Foi daí então que eu tive um posicionamento muito ferrenho, né? E daí então eu falei: olha, não tem como. Inclusive diversas vezes a gente tentou alertar, né, pensando no primeiro momento que o chefe do executivo não tinha conhecimento. Depois que a gente tomou ciência que ele sabia de tudo, eu falei: poxa,
eu jamais vou poder me compactuar com isso, né? E é por isso que a gente teve aquele posicionamento muito ferrenho. Então é isso, a gente está à disposição, né? Sempre que quiserem, vai ser um prazer recebê-los, né? Tem muita coisa boa para acontecer aqui em Nova Friburgo e que vai gerar uns benefícios também para toda a região. Eu tenho certeza que vocês, né, estarão aí anunciando, né, muitas coisas legais aí para a nossa cidade e região. Prefeito, muito obrigado por nos atender. A TV Cianorte agradece demais a vinda ao seu gabinete. Já fica aqui o convite também para uma próxima vez. A gente sabe que o seu horário hoje está corrido, mas a gente tem o podcast, o SerraCast, e seria uma honra receber tanto você quanto o Serginho para falar da vida pública e da vida particular de vocês, que essa é a grande peculiaridade. Inclusive, o Nova Friburgo também está com o podcast, né? O Fala Friburgo, isso, se eu não estou errado. Isso aí. Se quiser anunciar também como é que funciona o sistema, esse momento é seu, pode fazer as suas despedidas. Bem, eu quero aqui agradecer o carinho aí, né, do pessoal da Serra Norte. Reitero que estamos à disposição, né, inclusive qualquer situação, pode ser polêmica, pode ser crítica, pode ser o que for, né, a gente está aqui à disposição. É até uma oportunidade para a gente apresentar a versão, porque a gente se posicionou em algumas situações, tá bom? Então, graças a Deus a gente tem avançado aí nesse enfrentamento da pandemia. Estamos aí a nível de Friburgo e região com a redução dos índices, né, de pessoas internadas. Estamos na menor taxa no Brasil quanto à transmissibilidade do vírus. Então isso é muito positivo e eu acredito que muito em breve a gente possa estar caminhando para a normalidade e aí a gente pode e deve ter uma grande integração entre Nova Friburgo e região, onde a gente de alguma forma sai daqui e vai para ir para os municípios de vocês saem daí e vêm para cá, porque na verdade nós somos uma grande família regional. Agradeço muitíssimo aí, Léo, e que precisar é só acionar a gente. Perfeito. Valeu. Um grande abraço, Léo Umile para a TV Serra Norte.